Boa noite, gente. Tudo bem? Desculpa a demora, mas agora quase todos os nossos autores estão aqui. Desculpa de novo, a maioria também não é de São Paulo, né, pelo que eu fiquei sabendo. Eu sou a Ana Carolina, da editora Boitempo. Eu só quero agradecer em nome da Boitempo e da Tapará, do Antônio, enfim, pois todos estarem aqui sextando com a gente num debate, né? Enfim, agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, para ela começar aqui apresentando todo mundo nessa noite, né? Obrigada. Boa noite. Obrigada a todas e todos pela presença. Meu nome é Fernanda Bruno, eu sou uma das organizadoras do livro. Estão ouvindo bem agora? Então, sou uma das organizadoras do livro e eu vou fazer uma primeira apresentação. Antes de eu entrar propriamente na conversa do livro, eu vou apresentar um pouquinho todo mundo que está aqui, né? Como vocês devem ter visto, o livro é uma coletânea, né? Então, tem muitos autores que, felizmente, estão aqui presentes. A Marta Kanashiro, que também é organizadora do livro, e Rodrigo Firmino, que é um dos autores, Bruno Cardoso, que é organizador e autor, Rodrigo Henrique Parra, que é autor também, e o Rafael Evangelista. Além disso, tem outros autores presentes que não estão aqui na frente para a conversa, mas acho que podem participar da conversa de alguma maneira, que são o Diego Vicentim, o Paulo Lara, enfim, não sei se eles estão por aí. Mas estão ali. Então, tem mais alguém presente que eu não esteja... Não? É isso? Bem, eu vou fazer uma breve apresentação assim, um pouco da história desse livro, né? Esse livro ele é o resultado de uma trajetória de um grupo de pesquisa e de ação social, ação política, que é a Rede Lavitz, a Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade. É uma rede que se constituiu em 2009, que, portanto, está fazendo 10 anos de existência agora, que surge como uma rede de pesquisa, especialmente, primeiramente, né, uma rede que nasce dentro, digamos, da academia, né, dentro da universidade, mas ela já nasce, há 10 anos atrás, com um desejo forte de tornar mais permeável a pesquisa acadêmica ao diálogo com a sociedade civil de uma maneira geral. E a gente fundou essa rede, veio trabalhando juntos de uma forma bastante distribuída, né, uma rede muito heterogênea, muito interdisciplinar. Ela tem, enfim, pesquisadores do campo das ciências sociais, do campo da arquitetura e do urbanismo, do campo da antropologia, do campo, no meu caso, da psicologia e da comunicação. O que mais? Mais gente. Sociologia. Enfim, então, é uma rede que tem essa heterogeneidade, essa transdisciplinaridade que atravessa, né, as pesquisas e as ações. E, à medida que a gente foi se construindo, né, como rede, a gente foi ampliando também as nossas parcerias com outros grupos, entidades, coletivos que atuam no campo do ativismo ou que atuam no campo da arte. E esse livro, digamos, é o resultado. A gente tem outros livros que a gente organizou, mas esse livro é o resultado mais recente dessa trajetória, né? E o resultado ainda mais recente de um caminho dentro dessa longa trajetória que começa ali em 2015 e que culmina assim um pouco agora, né, 2018, 2019. E a ideia assim mais geral do livro, né, que tem esse tema um pouco criptográfico, que é Tecnopolíticas da Vigilância, a ideia de trazer assim, essa noção de tecnopolítica, que é uma noção, na verdade, bastante experimental, né? Ela é uma noção que, pelo menos para mim, vamos ver os outros autores aqui, acho que tem outras perspectivas, mas é uma noção que não está completamente decidida,
digamos assim, ela é uma noção que vem sendo construída e utilizada por nós e por outros autores, mas que, da minha perspectiva, ela envolve pelo menos dois movimentos. Um movimento não só de mostrar o caráter político das tecnologias, mas também um outro movimento que é fazer também um uso político dessas tecnologias, usar as tecnologias para fazer a política que nós queremos, não só diagnosticar as várias forças políticas que estão presentes, né, na implementação, no uso e nas práticas e redes, né, tecnológicas, mas também usar a tecnologia para fazer um pouco a política que a gente quer, né? E a ideia do Perspectivas da Margem, né, que é o subtítulo do livro, que também é um pouco enigmático, primeiro, a ideia de perspectivas, né? Então, assim, a gente busca, como é uma coletânea, é um livro que reúne diversos olhares sobre essas tecnopolíticas de vigilância, né? Que não são só as tecnologias de vigilância, mas as formas como a gente reage, né, politicamente, tecnopoliticamente, aos processos de vigilância e controle. Então, tem muitas perspectivas aí dentro que constituem um pouco a heterogeneidade da rede, mas tem também a ideia da margem, né? Essas perspectivas elas têm uma situação relativamente comum. Por mais que elas sejam heterogêneas, elas estão situadas, elas olham, né, e elas pensam desde um lugar relativamente comum, que é esse que a gente chamou de margem, né? O que é pensar desde a margem esses processos de vigilância, essas tecnologias de controle e as formas possíveis de apropriação e resistência nesse campo. A gente entendeu e vem entendendo que pensar desde a margem era um lugar estratégico, não só no sentido de que é o lugar real onde nós nos situamos, né, mas no sentido de situamos desde a América Latina e, mais especificamente, desde o Brasil, né, mas margem porque é um lugar que fala de uma zona fronteiriça que está parcialmente dentro desses processos. Então, como vocês sabem, as tecnologias de controle e vigilância são globais, então a gente faz parte de um certo fluxo global de operação, atuação e utilização dessas tecnologias. Então, a gente está parcialmente dentro desse processo, mas a gente também não está dentro desse processo igual a qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente também está um pouco à margem desse processo, em alguma medida, né? A gente está um pouco de fora. Então, a gente está ora fora, ora dentro dessas tecnologias, não só dessas tecnologias, mas das redes sociotécnicas como um todo, né? Quando a gente pensa em termos de vigilância e controle. Então, a margem fala um pouco desse lugar, ora dentro e ora fora. E, quando a gente fala dentro, a gente está dizendo, ora relativamente alinhado com as políticas do que se chama de norte global, né, e com as propostas de norte global da tecnologia, né, os países, sobretudo, em termos do hemisfério norte, né, mas a gente também está falando, e quando a gente fala relativamente fora, a gente está falando desse lugar um pouco periférico, desse lugar que não usa da mesma maneira, nesse lugar que tem vulnerabilidades e precariedades que fazem com que o impacto dessas tecnologias aqui sejam distintos, exijam atenções, inquietações diferentes, enfim. Então, essa ideia aí da margem, eu acho que foi a noção que melhor representa a nossa situação, né? Esse lugar de onde a gente está pensando e desde o qual a gente está enfrentando os problemas que o livro tematiza. Aí, falando bem rapidamente da estrutura do livro, né, dos capítulos, ou melhor, não vou falar dos capítulos, senão levaria tempo demais, mas das partes que constituem o livro, ele é um livro que eu acho que ele ficou bastante panorâmico, assim, ele é um passeio, ele é um sobrevoo, de alguma maneira, bastante abrangente, né, dessa questão das tecnopolíticas de vigilância. A primeira parte ela fala
de uma... sobretudo, de uma situação, ou melhor, de uma condição atual das tecnologias de vigilância, sobretudo num cenário de neoliberalismo, né? Um cenário em que as tecnologias de vigilância fazem parte de um modelo de negócios, de um modelo de gestão, de um modelo de governabilidade, e etc. Então, a primeira parte chama-se governamentalidade e neoliberalismo. E ela é constituída de vários capítulos que tratam disso, inclusive, entre eles, isso é algo que eu não falei, embora seja um livro essencialmente latino-americano, ele tem também a participação de autores do hemisfério norte, autores com os quais nós, historicamente, na Lavitz, dialogamos. Uma delas é uma autora, que é a Shoshana Zuboff, que tem um texto que marcou muito as discussões da rede sobre capitalismo de vigilância. Então, esse, por exemplo, é um dos textos, e outros textos do Bruno Cardoso, do próprio Rodrigo Firmino, enfim, de uma autora belga também que marca os nossos diálogos, e do Danilo Donedo e do Virgílio, também sobre governança de algoritmos. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ela é uma parte que trata já de um estado, quase que um estado da cultura contemporânea. Se a primeira parte mostra como a vigilância já de alguma maneira se incorporou a um modelo de gestão, de governo e de negócios, e um modelo do capitalismo, um modo de exercício do capitalismo, na segunda parte, a gente mostra como a vigilância já se incorporou a uma certa cultura, a um determinado modo de olhar, a um determinado modo de cuidar do outro, a um determinado modo de cuidar de si, a um determinado modo de proteger, e todos os problemas que isso trazem. O que é uma cultura? A segunda parte chama cultura da vigilância. Então, o que é uma cultura que toma a vigilância, onde a vigilância se naturaliza como prática de cuidado, como prática de atenção, como prática de visibilidade, etc. Então, e aí, nesse capítulo, nessa parte, também tem, enfim, eu não vou descrever os autores todos e os capítulos todos, mas tem, por exemplo, o texto clássico, já clássico, embora mais ou menos recente, do David Lyon, sobre cultura da vigilância, tem um texto da Paula Sibilia sobre o Google e o espetáculo de si, enfim, tem alguns e outros, um texto do Pablo Rodrigues, que é um parceiro da Argentina, que também trabalha com a ideia de uma cultura do espetáculo, mas já repaginada, digamos assim, pela vigilância. A terceira parte seria uma parte que eu diria estético-política. Ela tem como tema o tema de invisibilidades, que é o in entre parênteses, para jogar com esse termo. Com essa noção de invisibilidade, significa que as práticas contemporâneas de vigilância são modos de mostrar e de esconder, de fazer visível, mas também de tornar invisível. E essas práticas elas impactam não só, digamos, na organização do modo de atuação do poder, mas elas vão impactar também no modo como a nossa percepção é organizada, no modo como visível, de alguma maneira, se apresenta para a gente, enfim, de diversos modos. E aí, nessa parte, há diversos trabalhos que dialogam também com práticas muito concretas de produção dessas invisibilidades. O meu texto mesmo faz um contraste entre um tipo de visibilidade que se constrói do espaço urbano a partir do Centro de Operações do Rio, que é uma espécie de grande panóptico de visualização do espaço urbano e de gestão do espaço urbano que se construiu
né, lá na gestão Paz, que foi a gestão mais neoliberal do Rio de Janeiro, que vendia o Rio de Janeiro como uma smart city, né, como uma cidade inteligente, e que, enfim, ali no período pré-Olimpíadas, não sei se vocês... Esse período já está um pouquinho distante no tempo, porque agora a gente já está com uma outra gestão que acabou com tudo aquilo que foi construído. Então, mas, naquele momento, isso estava acontecendo, ao mesmo tempo que esse grande centro, né, de visibilidade, controle e vigilância do espaço urbano estava sendo construído, estava acontecendo um processo de remoção de populações para a construção dessa mesma cidade olímpica, e eu estudei especificamente e atuei numa remoção da Vila Autódromo. Então, o texto ele faz um contraste entre esses dois processos, por exemplo. E aí tem uma série de outros textos que trabalham com isso, com essa ambiguidade que está presente em diversas práticas de vigilância, em diversas formas de gestão do espaço, em diversas formas de controle, sempre pensando os modos de tornar visível e de tornar invisível, né? E, finalmente, a última e quarta parte, a gente deu o título global, assim, geral, de tecnoresistências, e ela é a parte, digamos, mais... eu acho que mais efetivamente tecnopolítica do livro, porque ela ela reúne trabalhos, né, que, de modo relativamente prático, né, vão construir, enfim, maneiras, né, e dispositivos de resistência no campo, seja do ativismo, seja na construção de uma reflexão, de um debate crítico sobre as tecnologias de vigilância, e é uma parte até bastante longa, e a gente, que reúne, né, a maior parte do texto, digamos assim, do livro, e ela reúne também outras linguagens, para além do texto acadêmico, né? Ela inclui para quem está com o livro, né, ela inclui uma espécie de infográfico, ela inclui um infográfico de uma entidade que se chama Derechos Digitales, do Chile, e ela inclui também uma espécie de zine, né, que trata, que foi produzido pela Coding Rights, que é uma organização aqui do Brasil, né, e que se chama Safer Nudes, que é um zine de alguma maneira, é uma espécie de manual de instruções de como as mulheres podem mandar nudes sem se expor, sem se tornar vulneráveis, etc. Então, é uma linguagem, digamos, isso não é um texto, é uma espécie de ferramenta, né, de atuação, digamos assim, nesse âmbito tecnopolítico, e o infográfico da Direitos Digitais se chama Hacking Team na América Latina, como teu governo te vigia, que faz parte de um relatório, né, que, em meados de 2015, a partir de uma série de documentos que foram vazados, revelou como que uma empresa italiana, né, que usava um software espião, estava atuando em diversos países da América Latina. Então, esse infográfico ele tenta reunir a ação desse software espião. Então, enfim, a ideia também de trazer, né, esses dois materiais era também de a gente abrir um espaço para outras linguagens que refletissem, né, a história também, ou a tentativa, né, o esforço que a rede Lavitz vem fazendo de diálogo com outras formas de produção de conhecimento, para além da academia, né, para além da universidade. E esses dois, um infográfico e um zine que estão aqui, eles materializam, de alguma maneira, esse diálogo com linguagens e com produções de conhecimento que vêm de outros
de outras experiências, de outras situações, etc. Então, basicamente, assim, o panorama, né? Eu aqui como organizadora fiz esse trabalho de dar para vocês um pouco a ideia mais geral do livro, e vou passar a palavra para os autores e a outra organizadora aqui, que é a Marta, para complementar, falar o que achar. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Gostaria de dizer, antes de mais nada, que esse ano a Rede Lavitz está comemorando 10 anos, então, estar discutindo esse livro, enfim, é uma coisa muito importante para a gente, como rede, e eu acho que também marca um momento em que a rede chegou num outro tamanho, se a gente pode dizer assim. Então, a gente existe desde 2009 e, eventualmente, a gente tem simpósios que são internacionais. E, esse ano, a gente teve quase 300 trabalhos inscritos de várias partes da América Latina, Brasil e outros países. Então, é muito legal ver que a rede começou um debate sobre tecnologia, política e sociedade, com um foco especial sobre tecnologia de vigilância, no momento em que esse tema ainda não tinha tanta visibilidade assim no Brasil e na América Latina, e chegar a 10 anos depois e ver esse retorno, ver como é que esse tema se espalhou e passou a, enfim, ser debatido de uma outra forma. Ele entrou na agenda, realmente, tanto da universidade, quanto, ou seja, da pesquisa, quanto do ativismo. E uma das coisas que eu acho muito interessantes nesse trabalho, que é uma coisa que a Fernanda ressaltou no final, que é a relação que a gente está fazendo entre fazer pesquisa e fazer uma prática política. Se aproximar dos ativistas que estão trabalhando com esse tema, eu acho que é um movimento fundamental para a gente fazer pesquisa na universidade hoje, pensando especialmente no momento político que a gente vive. E, além disso, ela fala dessas outras linguagens, é uma coisa que constituiu a rede nessa relação entre a academia, a universidade, os ativistas, mas também com relação à produção artística. Essas linguagens ou esses universos que a gente busca aproximar, eu acho que eles estão muito bem representados, de alguma forma, nesse livro. E eu acho que também tem embutido aí uma tentativa de não separar teoria e prática. Eu acho que essa quarta parte do livro ela fala exatamente disso, assim, porque existem muitas oficinas, workshops e atividades que a gente vai fazer para abrir máquinas, para olhar essas máquinas e para se relacionar com essas máquinas virtuais de uma nova forma. Ou seja, eu acho que a gente tem aí, nesse trabalho da Lavitz, algo que não é maniqueísta, ou seja, não é olhar para essas tecnologias e negar essas tecnologias, ou simplesmente sair das redes, ou, por um outro lado, fazer uma apologia dessas tecnologias. É sair desse polo em que você faz um elogio ou uma negação. Quando a gente olha a questão da tecnologia do ponto da junção entre teoria e prática, e a gente vai realizar oficinas para tentar abrir essas máquinas, a gente está abrindo novas possibilidades de se relacionar com essas tecnologias. Então, é possível pensar a tecnopolítica tanto pelo viés daquilo que está sendo implementado no nosso cotidiano, como também é possível pensar uma relação, uma aliança com essas tecnologias que nos leve a um caminho de resistência. E não é necessariamente um caminho de negação, portanto. A resistência aqui, tem um outro colega da Federal de Minas que fala, não é exatamente resistência no sentido da negação, mas a insistência numa aliança que possa nos levar a outros caminhos, a caminhos diferentes daqueles que a gente tem visto as grandes empresas, grandes corporações e algumas ações de governo implementarem no nosso cotidiano. Então, é isso. Eu acho que vou passar a palavra adiante aqui para os meus colegas falarem também. Quer falar como organizadora antes?
Boa noite a todas e a todos. Eu vou continuar falando depois da Fernanda e da Marta, porque eu também sou organizador, além de autor do livro, autor de um capítulo. Me sinto contemplado, na verdade, no que elas falaram sobre a organização do livro, a apresentação do livro, mas eu queria só ressaltar... assim, eu estou fazendo pesquisa nesse campo, eu faço parte da Lavitz desde 2011, mas eu faço pesquisa com vigilância, especialmente vigilância policial, desde 2006. E eu quero ressaltar assim, a transformação que teve desde então na própria recepção do que a gente faz. Porque, num primeiro momento, em 2006, a gente falava que pesquisava vigilância, eu falava que pesquisava vigilância, me achavam meio maluco, meio paranoico, o tempo inteiro. E, com o tempo, infelizmente, eu acho que a gente, de alguma forma, estava antecipando alguma coisa que se constatou depois. E uma série de coisas que a gente vem apontando, que a gente vem temendo, vem acontecendo, e alguns caminhos inusitados vêm se abrindo, infelizmente, e construindo uma realidade um tanto surpreendente no nosso país. Então, no meu caso específico, eu pesquisei polícia, vigilância policial, no início, assim, para entender um pouco esse caminho que o tema vem fazendo ao longo do tempo e como ele vem se adequando ao dia a dia, ao cotidiano político do Brasil. Eu comecei pesquisando videovigilância policial, ou seja, vigilância por câmeras. E a conclusão que eu tive, assim, eu fiz uma tese de doutorado sobre isso, a conclusão que eu tinha ali naquele momento é que a videovigilância não era uma coisa assim tão assustadora. Exatamente, eu acho que essa é uma ideia também que a gente traz dos estudos, as perspectivas da margem, os estudos que vêm do Sul, ao contrário dos países que, digamos, criaram essas tecnologias que a gente vem comprando depois, aqui as coisas funcionam de uma forma muito, muito particular, eu diria. Então, a videovigilância policial, ela não criava uma sociedade de visibilidade exagerada, digamos assim. A polícia não estava vigiando as pessoas o tempo inteiro, porque, para isso, você precisa de uma certa competência, digamos, que as nossas forças policiais não têm. Tem competência para outras coisas, para trabalho de inteligência, para trabalho de vigilância, para o trabalho que é necessário, não tem. Mas, com o tempo, eu fui vendo esse sistema de videovigilância, inicialmente eram só câmeras, centrado nas câmeras, se transformando. Então, eu comecei pesquisando um centro, esse centro foi ampliado por conta dos mega-eventos, eu fiz pesquisa de segurança dos mega-eventos, aí esse centro, que era um centro pequeno no Rio de Janeiro, se transformou num centro imenso no Rio de Janeiro, replicado em outras 12 cidades do Brasil, em outras 11 cidades, na verdade, tem 2 centros em Brasília, e se transformou numa política chamada de comando e controle. E essa política de comando e controle, ela é mais do que a vigilância, na verdade, ela pressupõe uma série de ideias sobre a modernização. As forças policiais vão combater o crime através da modernização. E, nesse processo, eu venho observando uma coisa, que é o surgimento de um modelo que eu diria, eu venho chamando de gerencial militarizado. Eu acho que ele explica muito sobre o Brasil de hoje. Gerencial militarizado significa o quê? Gerencial porque ele está baseado em uma série de princípios do gerenciamento de empresas. Então, isso é uma das facetas mais importantes, uma das características mais importantes do neoliberalismo. As coisas devem ser pensadas como uma empresa, o Estado deve ser pensado como uma empresa, a polícia deve agir, deve gerir a segurança como se estivesse gerindo uma empresa. Aí você tem questões de eficiência, de tempo, uma série de questões que vão entrando e que não eram habituais de ser pensadas por certas partes do Estado brasileiro. Só que, quando eu falo gerencialismo, neoliberalismo, eficiência, por mais que muitas pessoas possam ser contra, e eu me coloco contra o neoliberalismo, também muito crítico no neoliberalismo, pressupõe algo que possa, a própria ideia de eficiência, que possa significar uma melhora. Só que a particularidade do Brasil, e eu acho que isso é muito importante, é que esse gerencialismo tomou um viés militarizado.
Um militarizado, enfim, de acordo com o autor, eu uso isso de acordo com um autor chamado Stephen Graham, também tem um livro publicado pela Boitempo, Cidades Sitiadas, em que é uma combinação de um gerencialismo com uma violência cada vez maior, com uma brutalidade cada vez maior para lidar com questões no dia a dia. Então, questões do dia a dia. Então, por exemplo, quando eu fui fazer pesquisa com mega-eventos, isso ficou muito evidente. Assim, os protestos passaram a ser tratados, protestos de rua que não agradavam o governo, passaram a ser tratados como uma operação de guerra. Isso tem a ver com uma ideia de eficiência, como controlar os fluxos da cidade da melhor maneira, como distribuir da melhor maneira os recursos humanos, os recursos materiais, utilizar determinadas armas de uma forma a diminuir a capacidade de reação da população, mas também tem a ver com o militarizado, com uma violência, que isso que é uma das principais coisas que marca a especificidade local, uma violência que não é aceita, que não é contumaz em lugares que eu diria que tem uma democracia mais consolidada, que tem uma democracia mais firme que a nossa, em que a polícia não pode agir da mesma maneira que a nossa polícia age. Então, brincando um pouco com um termo que me veio à cabeça há pouco tempo, eu acho que eu venho vendo surgir de alguma forma... Bom, primeiro, eu pesquisei o Rio de Janeiro, que eu acho que é um imenso laboratório do Brasil na questão de segurança, né? Pelos problemas, pelas soluções radicais que sempre foram colocadas, mas eu vejo eu vi um dos aspectos da formação de um sistema que eu acho que dá para chamar de uma idiotatarismo, um autoritarismo que vai o tempo inteiro, que está se colocando o tempo inteiro contra o debate, contra o saber, contra o conhecimento, contra uma série de coisas. Então, ao mesmo tempo, a gente viu mesmo a ascensão de forças brutalizantes no país e o recuo de uma série de conquistas que a gente tinha conseguido, de uma série de discursos que a gente conseguia colocar. Então, nesse momento, eu acho que é ainda mais importante a gente ter organizado, a gente estar trazendo autores que estão trazendo essa perspectiva da margem, que, ao mesmo tempo, está mostrando, enfim, grupos que, de alguma forma, por algum momento, se viram um pouco menos oprimidos, um pouco menos invisibilizados, um pouco menos silenciados, e que, nesse momento, vem recebendo com muita força, de novo, uma carga autoritária, com o desejo de fazê-los voltar para a cozinha, para a senzala, para o cemitério, enfim, para lugares que são considerados os lugares historicamente ocupados por esses grupos. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a ideia da tecnopolítica, como a Fernanda e a Marta já falaram, ela envolve uma série de riscos que a gente aponta, uma série de paranoias, uma série de medos concretos, mas também uma série de esperanças, de como a gente pode lidar com isso, de resistências e de esperanças. Então, por mais que o cenário não seja o melhor possível, de alguma forma, quem for ler o livro vai perceber isso, tem um fio de esperança no qual a gente se agarra e a partir do qual a gente acha que vale a pena lutar, que é possível mudar alguma coisa, que é possível garantir aquelas conquistas que foram obtidas e que agora a gente está vendo tão rapidamente se esvaindo, tão sob risco. Então, era mais ou menos isso. Obrigado. Vou passar também para o... Então, só muito para orientar um pouco a dinâmica, eu conversei. Eu acho que a gente pode fazer agora algumas falas bem breves e abrir para o público, né, para a gente poder depois ter também a parte mais de autógrafos. Tá certo. Fala pouco, Rodrigo. Bom, várias das características importantes, não só do livro, como da rede, acho que já foram colocadas aqui. Eu gostaria de tentar trazer algumas outras brevemente. Uma delas é assim, já participei, como todos eles aqui, de vários capítulos de outros livros, mas tem um aspecto importante aqui, obviamente que os organizadores
se responsabilizaram por grande parte do trabalho para colocar esses capítulos juntos e para dar uma linha de enredo no livro, etc. Mas vários momentos desse processo foram coletivizados, vamos dizer assim, né? Nós participamos também, como autores, de várias discussões que envolviam, por exemplo, o subtítulo do livro, né? Então, acho que isso é um detalhe pequeno, mas importante, que relata um processo de produção de um livro, que é um livro que reflete uma coletividade que está presente na própria rede. E isso também é importante, porque, assim, muita gente já trabalhava com temas que margeavam ou que mergulhavam a fundo na própria vigilância há mais de 10 anos, que é essa idade da rede, vamos dizer assim. Muita gente trabalhava com isso no Brasil, na América Latina, mas acho que esse livro representa uma caminhada de 10 anos até agora, em que a vigilância passa a ser um campo de estudos, não só na América Latina, mas no Brasil, visto por várias disciplinas. Então, e a rede foi uma chance de a gente colocar várias pessoas em contato para produzir esse esforço coletivamente, né? Então, acho que essas características, para mim, são muito importantes, elas estão presentes no livro, assim, um leitor que não soubesse dessa história talvez não percebesse isso, mas acho que é importante a gente destacar. Tem uma história de um coletivo de pessoas que estão inicialmente na academia, como a Fernanda já colocou, mas que depois tentam colocar esse trabalho em contato com outros grupos, outros parceiros. A gente tem muitos parceiros que não estão no livro, sequer estão no livro, estão aqui presentes, muitos deles, e que fazem parte dessa construção coletiva, né? E essa aproximação, ou esse desencastelamento dos acadêmicos, vamos dizer assim, com outros processos de construção dessa tecnopolítica da vigilância, como o ativismo, as artes. Então, há uma tentativa do grupo em construir essas conexões todas. Isso está presente no livro. Para a gente é muito claro, muito evidente e recompensador, assim, de ver o trabalho produzido dessa maneira. E daí, assim, 2 palavrinhas sobre o meu capítulo, que é, não coincidentemente, um capítulo que está junto com o do Bruno, porque quando ele fala desse gerencialismo no campo da atuação da polícia, eu falo disso no campo da produção do espaço público, ou da produção de parcerias público-privadas para gerenciar o espaço público, que lançam mão de uma série de práticas, de tecnologias, de desenho urbano, de desenho de arquitetura, para colocar em prática esses arranjos sociotécnicos de securitização, de exclusão, de limpeza e de segregação, que se refletem no espaço público, a partir da gestão desse espaço público. Então, eu faço um pouco, no capítulo eu tento fazer uma mistura com exemplos que vêm do norte global, como já foi colocado aqui, da América do Norte e da Europa, e ver como é que esses processos são trazidos para países latino-americanos, como o Brasil, como é que isso é apropriado, de alguma forma, nas cidades latino-americanas. Mais ou menos isso, para ser bem breve. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que é na linha do que todo mundo falou, mas ressaltar o que talvez seja uma coisa muito interessante e importante para a gente pensar para processos políticos que estão acontecendo no contemporâneo, que eu acho que a questão... Nós, de alguma maneira, nos agregamos em torno do tema da vigilância, e acho que é muito relevante o quanto essa ideia de vigilância vai se tornando um operador muito importante dos poderes atuais. E eu acho que a nossa ideia é de trabalhar nessa coisa da perspectiva da margem, trabalhando, funcionando de uma maneira em que nós estamos o tempo todo relembrando ou lembrando e desconstruindo certas coisas e construindo coisas em cima a partir de uma perspectiva que é essa nossa perspectiva do sul global. Então, eu estou pensando muito claramente em 2 capítulos de autores do norte que estão postos aí no livro, que eu acho que a gente está o tempo inteiro, ainda que
muitas vezes nem muito claramente, mas trabalhando nessa reconstrução, nessa discussão, nessa crítica e na nossa ação, que são essas ideias de capitalismo de vigilância, quer dizer, como a vigilância se torna o operador, um dos maiores operadores e talvez o modo de funcionamento da maior possibilidade de extração de lucro do capitalismo hoje, e a ideia de cultura de vigilância, quer dizer, a ideia sobre como a vigilância se torna algo muito mais do que algo que vem de cima para baixo, mas algo que se embrenha na nossa vida e que nós precisamos de processos de reconhecimento e crítica desses acontecimentos. Aí, falando muito brevemente da minha participação nesse livro, eu fui um dos autores de um capítulo que está ali naquela parte final das tecnoresistências, em que a gente conta uma história de desenvolvimento de um projeto de software que consiste num jogo em que você procura subverter a ideia de que a câmera captura sua imagem, e nós colocamos os jogadores para capturar a imagem das câmeras e estabelecemos um jogo de dominação das câmeras que se coloca como uma resistência ou uma crítica a esse controle das câmeras sobre nós. E o tempo inteiro, quando a gente estava pensando no desenvolvimento desse jogo, então a gente mistura essa coisa da ficção e etc., que é uma das maneiras que nós encontramos de dialogar com isso para além da palavra. Nós, então, procuramos trabalhar com isso de uma maneira que vá, né, além dessa palavra e construindo para isso um ambiente de discussão, né? Sim, acho que abrimos agora. É isso. Oi, boa noite também a todas, todos. Vou fazer um rápido comentário, já indo direto para um pouco que é uma discussão, né, que a gente fez num capítulo dessa última quarta parte sobre as técnico-resistências, né? E aí eu queria destacar dois aspectos ali. Acho que que foi já comentado, que é um pouco uma constatação do ponto de vista de quem realiza pesquisa e tem uma vinculação institucional, acadêmica, universitária, da necessidade de se repensar, né, os processos de investigação. E acho que isso é uma necessidade, uma urgência que muitos de nós que estamos na universidade sentimos, né? Então, sobretudo quando nós estamos lidando com fenômenos complexos, contemporâneos, que têm uma rapidez na sua transformação, como é fundamental que nós estejamos trabalhando com outros atores que trabalham fora da universidade. E isso abre, acho que, um caminho também de reflexão para a própria transformação interna do campo científico e do campo acadêmico, na medida em que essa relação ela interroga vários pressupostos, várias formas, né, da gente trabalhar. E, enfim, acho que isso é bom, né? Acho que isso modifica substancialmente as práticas que nós temos de pesquisa, né? E a outra coisa importante nessa relação, e aí pensando mais especificamente num trabalho com tecnoativistas ou com comunidades que atuam no campo da comunicação segura, da criptografia, que é interessante pensar como essas comunidades, assim como a gente poderia pensar outros grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade ou grupos que estão em situação de conflito, eles, de alguma forma, funcionam como antenas de antecipação dos problemas por vir. Quer dizer, eu gosto um pouco dessa ideia porque me parece que quando a gente trabalha, de fato, numa oposição que é a busca dessa perspectiva antagonista, né, e ao trabalhar junto com atores que estão nesse campo de vulnerabilidade mais acentuada, eles são capazes de tornar sensível, de tornar visível, de tornar enunciável problemas que afetarão a todos nós, né? Então, assim, não é à toa que muitas das coisas que nós estamos discutindo hoje, há 10, 15 anos atrás, nas comunidades que trabalhavam com a discussão de comunicação segura, de criptografia, eles já vinham enfrentando isso, assim, numa escala muito menor, mas, enfim, já era um problema que estava na mesa, não é? Então, assim, acho que é bom, assim, a gente aprende mais, a gente tem uma capacidade de desenvolvimento, né, da teoria e da prática de uma maneira mais interessante quando a gente tenta simetrizar esses conhecimentos, né? Então, de fato, criar relações de cooperação mais horizontal.
E uma terceira característica, acho que desse processo de investigação, é a percepção também nessa não dissociação teoria e prática e não dissociação técnica e política, né? No fundo são essas todas as coisas juntas, é de que para desencadear muito dos processos de pesquisa que nós fizemos, foi necessário realizar um tipo de investigação performativa, no sentido de que era necessário criar dispositivos, inventar tecnologias, inventar formas também em que nós mesmos nos tornávamos participantes, usuários, né, daquelas tecnologias, né? Então, quer dizer, não é uma relação habitual, né, em que eu tenho uma observação distanciada de um processo que está acontecendo, mas é eu também reconhecer que, ao criarmos novos objetos, novas tecnologias, elas têm agência no mundo. E a gente quer justamente pesquisar essas coisas, né? Então, é um pouco uma ideia de um processo de investigação em que também a gente reconhece de que todo o processo de conhecimento, de pesquisa, é uma intervenção no mundo, né? E, portanto, nós somos também responsáveis pelos efeitos da nossa ação da pesquisa no mundo, né? Então, veja, isso modifica, né, digamos, uma relação também aí de responsabilidade e, portanto, uma dimensão ética, política do processo dessa investigação, né? E, assim, acho que duas, talvez, insights, né, muito sucintos, né, desse trabalho com tecnoativistas. Um primeiro é a enunciação, digamos, desse regime tecnopolítico, no sentido que muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas hoje não são reguladas por leis, por normas, por costumes ou por tradições. Elas estão sendo absolutamente modificadas, né, e organizadas por um regime tecnopolítico. Quer dizer, elas não pedem licença para nós. Quer dizer, quando a gente adota uma nova tecnologia, essa nova tecnologia ela é portadora de modos de existência também. É claro que a gente vai se compor com ela e tal. Então, assim, é uma percepção de que a gente está muitas vezes discutindo lei, discutindo marco legal, discutindo formas de regulamentação, mas surge uma nova tecnologia, surge um novo dispositivo, ele simplesmente atravessa todas essas coisas e a gente fica correndo atrás para tentar regulamentar uma coisa que vai levar anos para a gente até entender os efeitos dela, né? Então, assim, pensar o que é fazer política numa sociedade em que qual é a nossa capacidade de controle hoje sobre a rede elétrica, sobre o abastecimento de água, sobre, não é, toda a política, né, de biomedicina, sobre, né, a política nossa de comunicação. Quer dizer, a gente tem pouca condição de controle autônomo sobre as infraestruturas da nossa existência. Então, assim, tem lei, tem todas as coisas, são todas fundamentais, é um campo de disputa importante, mas reconhecer a necessidade de entrar realmente num campo de disputa por uma capacidade de maior autonomia e controle das infraestruturas sobre as quais a gente constrói, né, a nossa existência. Gente, eu acabei esquecendo de algo fundamental, que foi agradecer a Tapera Taperá pela acolhida, por esse espaço, por essa oportunidade de estar discutindo aqui com vocês, e também a editora Boitempo, pela presença. Cadê a Ana? Não está aqui, mas, bom, está. Então, bom, quero registrar esse agradecimento e abrir a palavra, né, para rodar aqui o microfone para a gente bater um papo, ter uma conversa. Tudo bom? Boa noite. Meu nome é Ana Rusch, eu sou escritora de ficção científica. Estou aqui com amigos meus que são da Fantástica 451, que é um grupo que trabalha essas literaturas. E já li grande parte do livro, achei maravilhoso. O capítulo da Xoxana é incrível mesmo, do Big Other. Vocês falaram de coisas bastante técnicas, bastante, aliás, abstratas. Queria saber aí os bafos, vocês falaram de mal de Facebook, do Google, trazer assim uns casos práticos, né? No dia a dia. Afinal de contas, gostei muito da tua fala a respeito de vigilância, né? Para dar essa dimensão cotidiana, né? Porque o ano passado, né,
No final do ano passado, esse país passou por uma convulsão muito grande, e um dos motivos é porque a gente é muito analfabeto ainda, no sentido de não entender como é que usa o fucking WhatsApp, e não sabe até hoje, as campanhas políticas também não, né? Como é que vai lidar com isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da dimensão prática desses assuntos. Bem, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou ativista digital faz um tempo, sem argumento de autoridade de falar quanto tempo. E tecnopolítica e resistência, que é o final do livro. E eu queria perguntar um pouco sobre o caráter concreto dessa resistência. Porque, como militante de cultura digital, acho que a gente foi bastante derrotado nisso, tanto na passagem do software livre para o open source, né, o Rafael está aqui para falar disso, quanto na realidade empírica brasileira. Se a gente pensar, pense em 3 grandes movimentos sociais brasileiros. Para a gente, vocês vão pensar MST, MTST. Eles usam software proprietário, os caras comunicam centralmente para algumas coisas por Gmail. Pense os grandes partidos políticos de esquerda brasileiro, PT, PSOL, PCdoB. Eles usam basicamente software proprietário, etc. A gente consegue criar uma franja de resistência no movimento software livre, de usos que levem em conta a vigilância, mas a gente está sendo bastante derrotado em termos sociais, mesmo depois das revelações do Snowden em 2013, em adoção, nem massiva, eu estou dizendo, adoção militante de software livre de soluções. Eu acho que 90% dos grupos marxistas de troca de e-mail na academia, Unicamp, USP, Federal de Pernambuco, usam Gmail, que é a maior parte das redes. Tipo, a Unicamp, a USP, as grandes de São Paulo estão migrando para o Google seus serviços, a pesquisa de todos nós, de todas as áreas, engenharia. Tipo, era para alguém ter se autoimolado lá, quando aconteceu isso, tacado fogo no seu próprio corpo. Não faz parte muito do nosso repertório de ação coletiva, mas era uma coisa para ter feito e a gente não conseguiu fazer nada. Assim, a Universidade Brasileira migrou seus repositórios para Google, eles estão nos Estados Unidos, a pesquisa de nós, e a gente não conseguiu dar visibilidade política. Então, minha pergunta, no primeiro sentido, é, na tecnoresistência, precisa ser fragmentária e vestigial? Sim, os novos coletivos, e poucos momentos tiveram tantos coletivos novos surgindo, de raça, gênero, orientação sexual, parte deles usa software livre, parte deles compreende a dinâmica da vigilância. De forma geral, o resto da resistência política brasileira está vigiada de origem, por default, uma coisa meio maluca. Alguns lugares ainda conseguem ter uma discussão, Porto Alegre, que está aqui, que tem o boletim de discussão da vigilância semanal, Casa de Cultura. Mas, de forma geral, a discussão não consegue sair desse espaço e ir para os espaços da grande política. A gente se distanciou dos partidos, se distanciou dos movimentos sociais grandes, eles não estão aptos a nos entender. Onde é que, para ser ativismo junto com a teoria, tudo que a gente conheceu de tecnologia, não é pouco, e a gente viu o tamanho do buraco, como é que a gente não consegue comunicar o tamanho do buraco? Aqui, isso lá. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu não sou pesquisador, eu sou da área da música. Eu canto rap. E o que me chamou a atenção foi estar nesse tema, é que a gente que faz uma música, faz uma arte, pelo menos eu, me senti castrado no momento de distribuir essa arte. Como ela disse do Google, Google, YouTube, Spotify, enfim, e todos esses tipos de rede. Mas o que me chamou a atenção, na fala de todos vocês, quando você fala do panótipo, a sensação que eu tenho é um momento onde poucos vigiam muitos. Principalmente na obra do Foucault, no Vigiar e Punir, que ele faz essa análise. A sensação que eu tenho que a gente vive hoje seria algo mais próximo de um sinótipo, onde todos vigiam todos. A sensação que eu tenho, por exemplo, o celular virou um ato de confissão. Na periferia onde eu moro, se você toma um enquadro, a polícia ela nem pede mais seu RG. O seu RG virou o seu telefone celular.
Só que você está dentro da sua casa e as TV têm internet. Ou seja, aquela mesma tecnologia, ou aquele saber que consegue saber o que você está falando, ouvir o que você está falando, ou ver o que você está pesquisando, seja no telefone, seja naquela televisão que está no seu quarto, no conforto, que você quer ver, sei lá, um Netflix. A mesma coisa, a mesma onda, a mesma coisa que entra pelo seu telefone, entra pela sua TV. Só que eu sinto que... Desculpa se eu estiver fazendo alguma besteira aí. Se eu quiser beber uma Coca-Cola, eu posso sair e escolher beber uma Coca-Cola. Se eu quiser comprar um Nike, eu posso ir e escolher comprar um Nike. Eu não posso escolher não acessar o Google. A sensação que eu tenho é que, por exemplo, para mim escolher não acessar o Google, eu vou ter que ter um saber muito sofisticado. Só que no Brasil, infelizmente, a maneira como as pessoas encaram ele é como um oráculo, intocável, não como uma empresa norte-americana. A mesma coisa o WhatsApp. As pessoas acessam porque, putz, é de graça, não estou pagando nada. E não sabe o quanto isso está custando. Inclusive, eu estou falando isso que eu nem vim aqui mais por uma orientação mesmo, entendeu? Que, tipo, tem um WhatsApp, tem um Signal, tem um monte de tecnologias que eu queria saber até que ponto, discordando até um pouco do que foi proposto ali, até que ponto a gente da América Latina não teria competência de construir os nossos próprios meios de comunicação. Porque a extrema-direita transformou o WhatsApp em arma de guerra. Eu acredito que é nesse momento bem sutil, bem simples, que passou de uma forma romântica para quem chama de esquerda, ou quantas esquerdas tem dentro da esquerda, enfim. Mas a sensação que eu tenho é que a extrema-direita sequestrou todo esse cyberespaço. Se não vai fazer você votar em alguém, vai fazer você odiar alguém, de certas maneiras. E essa proposta que vocês fizeram de dialogar com outros saberes, com outras experiências, eu acredito que é muito importante, porque senão se torna um zumbi letrado. Saca? Aquela escola que cria microespecialistas em ignorâncias máximas, que não dialoga com as pessoas. Por exemplo, na periferia onde eu moro, 3 ruas que você vai, tem praticamente 35 câmeras. E aí fabricou um discurso de poder que é pela sua segurança. Só que a sensação que eu tenho é que, tipo, então o inimigo sou eu. Porque as câmeras só vêm para cima de mim. E qualquer sensação de você tentar inspirar as pessoas ao seu redor a fazer uma arte, um motim, uma ressurreição, você já é tratado como inimigo público. Nunca, em Guarulhos, onde eu moro, a gente ia ter essa liberdade aqui de poder dialogar sobre isso. Principalmente numa semana onde faz 55 anos de uma ditadura militar, e a gente não tem mais espaços para poder dialogar sobre isso, de outros saberes. E aqui eu me senti à vontade, tipo, eu não sou pesquisador, eu trabalho com música, mas de poder vir e tentar aprender um pouco mais, ter um pouco desse ponto de vista, porque acredito que um dos grandes problemas que a gente, como ser, porque eu acredito que aquilo que move a gente, move a formiga, move o elefante, move as águas, as transformações acontecem, mas a vida que bate aqui, bate no Iraque, bate na África, em vários lugares. Acredito muito que enquanto a gente não perceber que a gente, às vezes, entende muito, só não sente, questão de sentimento, de vida, acredito que, às vezes, a gente vai acabar caindo naquele percurso de, tipo, nossa, eu consegui perceber o que o outro não conseguiu perceber, e não um conhecimento compartilhado, para que a gente possa construir junto algo que, no mínimo, seja uma liberdade temporária, para, pelo menos, poder dialogar, né? Pelo menos que a gente possa ser livre na escrita, no diálogo, assim. Como resistir a isso, que te asfixia todo dia, se querendo ou não? Posso? Tá. Eu sou Cristo, eu sou advogado, cicloativista, entusiasta do uso do espaço público. Aliás, o que até me atraiu mais para cá foi perceber que o livro aborda muito esse tema, né, do uso do espaço público e o monitoramento. Fiquei sabendo do livro pelo Anticast, escutei essa semana, e eu tenho percebido que o Estado tem entregue de bandeja todos os movimentos dos cidadãos e tudo mais. Hoje mesmo, eu participei de uma reunião com a Prefeitura, que nós provocamos ela, da concessão da Zona Azul de São Paulo. A Zona Azul vai ser concedida para iniciativa privada e você vai ter um monitoramento de dados dos veículos que são estacionados. Uma empresa privada, foi uma licitação internacional, uma empresa privada vai pegar a Zona Azul, vai saber onde o seu carro está parado, provavelmente ela vai ter acesso à base de dados dos veículos, vai ter os dados de consumo dos motoristas de São Paulo, né? Eu tive experiências com monitoramento, assim,
eu participo de um movimento em São Paulo que o pessoal deve conhecer, que é a Massa Crítica. São grupos de ciclistas, movimento horizontal, que se reúne na última sexta-feira do mês para protestar por melhores condições do trânsito, ter o direito ao acesso ao espaço público que a bicicleta precisa, né? E a gente tem percebido cada vez mais um monitoramento absurdo ali. As pessoas já veem por câmeras, a hora que o movimento se reúne, já tem fotos nossas, já sabem nossos nomes, tiram fotos da gente durante o movimento e estão sempre monitorando, querem saber para onde a gente vai, para onde a gente está indo, e filmam também e guardam isso. Isso é um tanto assustador, e eu tenho percebido também que aqui em São Paulo o Estado tem entregue todos. O sistema do bilhete único, agora é exigido um cadastro, você passa também a ter acesso aonde a pessoa vai, de onde a pessoa vem. Por exemplo, a prefeitura tem os meus dados dos ônibus que eu peguei todinho em São Paulo, para onde eu fui, para onde eu vou. Não adianta eu me livrar hoje do meu celular, jogar ele num papel alumínio lá e sair andando, porque se eu passar um bilhete único eu vou ter que saber. E agora foi condicionado ainda, você só pode botar R$ 43,00 se você não se cadastra, ou seja, eles querem os seus dados. Queria entender até que ponto o Estado está entregando isso de bandeja para querer aproveitar isso para fazer um militarismo urbano, controlar realmente as pessoas, saber onde um outro vai, ou simplesmente ele está entregando isso porque o poder do capital que está atrás disso é muito mais forte. Eu acho que isso é uma reflexão interessante. E uma outra experiência que eu tive de monitoramento absurdo e limitação do uso do espaço público foram as pessoas tentando descer para Santos, de São Paulo para Santos, de bicicleta, e a concessionária da via simplesmente não aceitar isso, monitorar qualquer um que tem. Você pegar sua bicicleta hoje e tentar descer para Santos, eles vão te impedir no começo da serra, que eles já vão ter te monitorado lá em cima, já vão saber quem você é, para onde você vai, se você faz isso habitualmente, vão te impedir de fazer isso e vão condicionar você a pegar um ônibus, onde você também vai ser monitorado, vai ser cadastrado. Você não consegue pegar uma passagem de ônibus em São Paulo se você não entregar os seus dados para saber para onde você vai. Então, até que ponto o Estado está querendo minerar dados da gente ou ele está querendo entregar isso de bandeja para a iniciativa privada? Eu queria ver a posição de vocês no tocante a isso. É para eu começar? Sim, sim. Eu só queria comentar, eu vou comentar, eu acho que diretamente ao que o comentário que o Flynn fez sobre a coisa do software livre e do open source e etc. Eu acho que ele tem completa razão sobre a gravidade desse momento que a gente está falando, sobre o quanto mesmo pessoas que estão em lugares que conhecem as tecnologias, que poderiam estar utilizando tecnologias livres e etc., o quanto elas estão abdicando disso. Pessoas, assim, eu acho que você lembrou um exemplo que é crucial das relações das universidades com as grandes empresas de tecnologia da informação. Então, as universidades estão abandonando suas infraestruturas que elas construíram durante anos, uma infraestrutura de tecnologia própria, estão abandonando a perspectiva delas desenvolverem aquilo, pesquisarem sobre aquilo, estão entregando essa infraestrutura para as grandes empresas estrangeiras e a troco de quê? Por qual é o interesse dessas empresas em oferecer essa infraestrutura? É sobre os nossos dados que eles vão minerar e produzir inteligência e aí reforçar o valor que essas empresas têm, a capacidade que elas têm em prever os nossos comportamentos e em fazer investimentos no mercado. Agora, eu queria só talvez adicionar uma coisa aí nessa minha resposta, do que eu acho que você está completo de razão. Eu acho que nós temos desafios que são muito maiores hoje do que a infraestrutura livre. Porque uma coisa que o capital soube fazer com muita competência nos últimos 10 anos foi também, em cima de infraestruturas livres, conseguir capturar dados e construir suas lógicas de lucro em cima desses dados. E eles atingiram hoje uma força e uma capacidade que eu não estou dizendo que a gente não tenha possibilidade de resistência, eu acredito nessas resistências, e eu acho que tem muita gente produzindo essas resistências, mas eles têm hoje uma força capaz de interditar
as conversas públicas. Quer dizer, capaz de... Nós estamos mais do que lidando com a perspectiva de ter as falas excluídas. Não, nós estamos lidando com uma perspectiva em que você pode falar, mas o que você fala nunca será ouvido para quem você quer dizer. Então, esse meio do caminho, esse controle da infraestrutura, significa, na verdade, um controle do debate, e que é um controle que não é um controle transparente, porque não é só a coisa de que nós sabemos que esse controle está acontecendo. É muito difícil a gente concretizar isso de uma maneira mais clara para as pessoas. Então, a gente sabe que eles controlam os algoritmos que regulam os fluxos das nossas falas, mas isso para a gente é quase como se a gente tivesse essa perspectiva de uma maneira abstrata na nossa cabeça e não de uma maneira real, porque isso é muito insidioso, isso é muito opaco de uma maneira muito perversa, né? Então, eu acho que a gente vai ter, talvez, a gente vai precisar ter muito fôlego para repensar os nossos... muitas das esperanças de democratização que nós colocamos em tecnologias nos últimos anos. Então, a gente tem movimentos sociais esperando uma certa democratização das tecnologias por meio da internet, etc., que eles foram capazes de entrar, passar uma rasteira sobre isso, que a gente ainda não se deu conta da dimensão. Acho que está isso de tristeza por hoje. Não, eu queria também falar uma coisa, não respondendo nada diretamente, mas trazendo uma questão que eu acho muito importante, né? Quando, assim, falando de uma forma muito rasteira, na verdade, mas o surgimento, a popularização da internet trouxe muita esperança de mais democracia. E, em certa medida, houve mais democracia, houve mais horizontalidade. Mas todo mundo ficou surpreso, a partir de um certo momento, também com o autoritarismo, com o crescimento do autoritarismo que foi provocado por isso, né? Então, eu acho que tem uma questão que está nisso, assim, que não tem a ver só com a tecnologia, que mistura a tecnologia com outras técnicas, com outras tecnologias, e que eu diria que é mais fácil, infelizmente, é mais fácil você mobilizar, hoje em dia, por uma série de questões, é mais fácil você mobilizar as pessoas para odiar alguma coisa do que mobilizar as pessoas para ter empatia com outros, para defender outras, para tentar fazer alguma coisa para ajudar alguém, né? Então, isso tem a ver com uma série de questões que envolvem psicologia, que envolvem marketing, que envolvem uma série de técnicas que estão sendo testadas na gente o tempo inteiro. E a verdade é que, nesse momento, como você falou muito bem, e eu acho que todo mundo falou um pouco, a gente perdeu, a gente se sente, no campo democrático, um pouco derrotado. Assim. A gente vê o surgimento de forças que, no mundo, a gente imaginava que não existiam mais, e que, no Brasil, é o novo. Assim, a gente, com tudo de ruim que pode ter no novo. A gente não conhecia isso na nossa história, né? Então, a gente tem que entender, e eu acho que parte de todo o trabalho, parte do que está envolvido nesse livro também, é tentar entender o que está acontecendo. Porque, a partir de determinadas ferramentas, que, sim, são proprietárias, que, sim, servem para o capitalismo, que, sim, servem para uma série de coisas, mas que, além de tudo isso, estão despertando nas pessoas determinadas subjetividades que a gente tem chamado, a gente tem identificado como fascistas, como racistas, enfim, coisas que não são novidade na história do Brasil, mas que, de alguma forma, foram, eu não diria colocadas para fora, mas foram produzidas com muita intensidade nesse momento. Tá bom. Não sei. Também acho que não sei se respondendo alguma coisa, fazendo alguns comentários assim, refletindo sobre tudo que foi falado. Esqueci o nome da escritora. Ana. Ela pediu exemplos, né? Falou que a gente está falando de coisa muito abstrata. Eu acho que cada um de vocês que fez uma pergunta deu algum exemplo. Ele falou das 35 câmeras na rua dele.
O outro colega que falou que ele não pode descer a serra de bicicleta, porque eles já sabem quem é que está descendo, para onde que ele vai, e não pode descer. Então, acho que, pelo menos no campo do uso dos espaços, acho que é isso que a gente vem experimentando cada vez mais, um acompanhamento cada vez maior e, principalmente, cerceamento de acessos a determinados grupos, né? E isso, particularmente, me chama o interesse do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, para tentar entender uma sobreposição de camadas, que eu chamo de camadas territoriais, que, na verdade, pauta o uso desses espaços para determinados grupos, e que a gente ainda não entende muito bem. No próprio Anticast, foi você que falou, né? No próprio Anticast, eu cito um exemplo, que, quando eu estava estudando alguns casos na Europa, a minha filha estudava numa escola, rapidamente, minha filha estudava numa escola e foi fazer um trabalho de campo, 7 anos de idade. Ela foi fazer um trabalho de campo, que era distribuir cartinhas sobre o aquecimento global com a professora num espaço que seria público, em frente à Prefeitura de Londres. Em 30 segundos, 1 minuto que eles estavam lá, chegou uma segurança privada, porque aquele espaço todo é concedido à iniciativa privada, que foi responsável pela reforma do espaço, contratou grandes arquitetos, eles gerenciam a limpeza do espaço, a organização do espaço, os cafés que vão ser licenciados naquele espaço, e o fluxo que acontece ali, tudo o que está acontecendo. Então, o segurança perguntou se a professora tinha pedido autorização para fazer o que eles estavam fazendo, crianças de 7 anos, distribuindo cartinhas. Ela disse que não, então ele disse que elas não podiam fazer aquilo e que precisava de uma autorização, porque aquele espaço era privado. Então, era um espaço público que foi concedido à iniciativa privada, onde está a Prefeitura de Londres. Porque uma das atividades que é proibida de fazer nesse lugar concedido à iniciativa privada é o protesto na frente da prefeitura. E essa atividade que as crianças estavam fazendo era entendida como uma forma de protesto. E aí, como ele ficou muito sensibilizado com as criancinhas, e aí eu fecho o exemplo, porque aí é que entra uma sobreposição territorial muito estranha. Ele olhou para os lados e tal, e assim, meio sem jeito, disse para a professora: olha, vocês não podem fazer isso aqui, mas está vendo aquele gramado, 3 metros de onde vocês estão? Ali vocês podem, porque aquele espaço é uma exceção no contrato de concessão e não sei o quê. Entende? Então, tem uma composição sociotécnica e política aí que explica muita coisa. E eu acho que isso também dá o exemplo que ela queria, mas ele também já falou de um exemplo, ele falou de outro exemplo. A gente pode conversar mais tomando cerveja. Eu vou usar isso aqui porque não está acionando. Gente, a gente já está chegando no nosso limite de tempo. Então, eu quero agradecer também muito as questões que foram colocadas aqui, elas são muito provocadoras. Eu acho que um dos sentidos que se faz um pouco agora da ideia de margem tem a ver com também a temporalidade desse livro, né? Ele sai num momento em que também a ficha, né, a nossa ficha caiu, né, drasticamente, né, quase que como uma bomba, no sentido de entender que que uma série de coisas que, inclusive, nós defendíamos, uma série de coisas pelas quais nós militávamos, a gente está levando uma série de rasteiras, né? A gente perdeu uma série de batalhas no campo dessas redes sociotécnicas. Então, a gente precisa repensar, acho que as questões de vocês. Esse livro ele foi feito num momento um pouquinho antes dessa ficha cair com essa contundência, com essa intensidade. Então, e aí a questão é o seguinte: será que a gente só... Acho que uma das questões, são muitas questões aí dentro, mas a questão é: será que a gente só perdeu uma batalha, né, que um determinado espectro político se apropriou de uma série de tecnologias e estão vencendo, né, uma determinada disputa, uma determinada batalha, ou a gente tem que pensar mais fundo estruturalmente tudo, né? Assim, eu acho que essa é uma questão que fica, é uma questão que o livro ainda não trata completamente, ele aponta, né, mas a ficha cai muito mais radicalmente agora. Então, acho que o livro também marca um certo limiar da reflexão crítica e da reflexão e das proposições e das resistências possíveis aí. Assim, acho que a gente está no momento de repensar uma série de coisas. E aí eu convido vocês
para continuar essa conversa no chopp, aqui ao lado. E o Henrique quer dar um recado antes disso. Antes de nos distribuirmos, gente, dia 3 e 4 de maio, Crypto Rave, que é o 6º ano, que, enfim, tem esse evento importante, comunidade criptoativista, tecnoativista brasileira é muito ativa, é um evento, enfim, que já tem uma força e onde essas conversas vão continuar, né? O evento está por 1 tris, precisa pingar um dinheirinho lá na vaquinha digital, cryptorave.org. Todo apoio é bem-vindo. E, enfim, vai ser dia 3 e 4 de maio e lá a gente vai seguir com essas conversas também. Valeu. A gente montou umas mesas de autógrafos lá do outro lado, lá no boteco lá, então